Olá, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político Chama, o podcast do site brpolitico.com.br. Estamos juntos todas as quartas-feiras, uma edição fresquinha para você em seu tocador preferido de podcast, pode ser nas plataformas de streaming como Deezer e Spotify, ou também nos agregadores de podcast os mais diversos que temos por aí. E contando sempre com análise sobre o noticiário político dos editores do BR Político aqui em São Paulo comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Olá! Olá, Emanuel. Semaninha daquelas cascudas. Essa tem muito a podcastar aqui. É verdade, tem toda a razão. E direto de Brasília, sempre ele, Apostos Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo! Salve, Emanuel, salve, Vera, boa tarde pra todo mundo. Gente, que semaninha danada essa, hein? Acho que essa vai ser longa pra acabar, hein? É verdade, tem muito assunto pra gente discutir aqui ao longo do programa. Eu já vou elencar aqui os 3 temas centrais da nossa conversa hoje com a Vera e com o Marcelo. Primeiro deles, na sua estreia na ONU, na Assembleia Geral, o presidente Jair Bolsonaro carrega em tintas ideológicas em um discurso nada pacificador e que pode ter consequências desagradáveis. Na Venezuela, ex-agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. Nosso segundo assunto, em derrota para o governo, o Congresso derruba 18 vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Foi o fortalecimento da democracia. A democracia não é assim? O Congresso Nacional faz as leis, o presidente da República sanciona ou veta. E a vida toda é assim. O terceiro tema do programa de hoje, votação da reforma da Previdência na CCJ e no plenário é adiada para a semana que vem, uma reforma da Previdência mais emperrada do que nunca. Confesso que contrariada, acho que houve um erro de estratégia, acho que não é o momento de sinalizar qualquer dúvida para a sociedade em relação à reforma da Previdência, mas como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora. Ajeite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Olá, meu nome é Alexandra Martins, redatora do BR Político aqui em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que toda quarta-feira à noite vai trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas para te ajudar a compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas. Vem ser feliz com a gente. BR Político Chama. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje do programa e falando evidentemente sobre as repercussões, consequências, análises do discurso da fala do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. O discurso de abertura foi feito na terça-feira. A gente até comentou no último programa, na semana passada, Vera e Marcelo, que tinha uma expectativa que esse pudesse ser uma fala conciliatória do presidente Bolsonaro, que havia ali Jairzinho, paz e amor, né? que haveria ali uma grande oportunidade para o presidente, mas no final das contas ele apelou às tradicionais bandeiras que ouvimos desde a campanha eleitoral, socialismo, risco do socialismo chegar no Brasil, ideologia de gênero, rejeição à pauta ambiental, fora os mais diversos ataques, incluindo também alguns líderes europeus. Vera, e aí? Foi um 7-1, é isso, Vera? Emanuel, nós fomos enganados, né? Talvez porque quisemos. Que era meu ingresso de volta. Ou talvez porque as pessoas acharam que seria assim. O próprio Bolsonaro fez uma live na semana passada em que disse que seria conciliador, que iria mostrar ao mundo que o Brasil preserva o meio ambiente, que cuida da Amazônia, cuida da sustentabilidade, e ele até dedicou algumas linhas do discurso a isso. Mas o tom foi tão elevado, tão belicoso,
com aquela cara crispada, com o senho franzido, sem sorrir em nenhum momento, com aqueles olhos miudinhos para ler o teleprompter, aquela voz de quem está fazendo um discurso no exército, que a coisa, se era para ser minimamente conciliatória, não soou dessa maneira. Soou agressivo, confrontatório, o tempo inteiro muito belicoso. E o conteúdo do discurso, para além da forma, também ele bastante agressivo, de contestar principalmente os países europeus que são parceiros do Brasil, parceiros comerciais, parceiros diplomáticos. A gente tem um acordo União Europeia-Mercosul recém-assinado, que é histórico e que pode ainda correr riscos, tem ainda de ser chancelado pelo Parlamento Comum Europeu e pelos parlamentos individuais do Mercosul. Então, falando um pouco das consequências do discurso, agora que ele já decantou um pouco mais e que as linhas gerais da fala já foram bastante dissecadas por nós, por outros analistas, tem aí pelo menos 3 áreas, a meu ver, em que a gente pode sofrer consequências dessa fala. A primeira é concernente à própria questão do meio ambiente, do avanço aí do acordo climático, da questão da Amazônia. Tem dinheiro que está em jogo nessa pauta. Fundos que investem em preservação ambiental e que investem dinheiro nessa agenda da sustentabilidade olham para o Brasil torto. Outros fundos de investimento mesmo, que olham o país antes de decidir onde colocar os recursos, tem nessa questão do meio ambiente um dos fatores de decisão de investimento. Compradores das nossas commodities agrícolas podem se assustar com a forma muito evidente com que o presidente disse que pretende fazer exploração mineral em reserva indígena, explorar mesmo a Amazônia, com uma certa negligência que ele demonstrou nas políticas de preservação. E, por fim, na pauta de direitos humanos, em que o Bolsonaro não fez defesa de nenhuma minoria, tratou a questão indígena de um jeito muito enviesado, paternalista, levando uma representante de uma etnia indígena para dizer que é isso, o índio quer mesmo capitalismo, quer mesmo progresso, como se ela falasse pelo conjunto das lideranças indígenas e como se isso representasse o pensamento médio das comunidades indígenas, o que não é verdade, e o que é muito difícil de aferir, justamente pela diversidade dessas comunidades. Então, nosso pleito, por exemplo, de ter um assento e ter mais presença na Comissão de Direitos Humanos da ONU, eu acho que sai bastante prejudicado depois dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que de consequências mais imediatas que eu vejo são essas. Marcelo, sua análise do discurso de Bolsonaro. Então, eu acho que a gente está acostumado a ver os presidentes brasileiros, eles sempre abrem a sessão de debate da Assembleia Geral da ONU, fazendo um discurso mais moderado, para dizer, mas não serve para nada, o discurso do presidente vai lá, ele não fala, se fica falando só platitude, não fala nada que seja muito relevante. A Dilma teve um ano que falou de estocar vento, então as pessoas falam que quem quer defender o discurso, a fala mais assertiva, que eu chamo de agressiva, que foi o tom do Bolsonaro ontem foi agressivo, né? No tom dele todo foi muito inflamado, como a Vera lembrou bem, e eu acho que ele perdeu, na verdade, uma grande oportunidade, mesmo que as pessoas achem que ele fez um discurso onde ele falou verdades, onde ele falou coisas, marcou a posição do novo governo, do governo que foi consagrado na zona, ele perdeu uma chance, foi de vender um Brasil novo, foi de mostrar justamente isso que a Vera está citando, do que podemos perder em consequência desse tom, era mostrar exatamente o oposto, que o Brasil é um lugar que vale a pena investir, que o Brasil tem uma nova mentalidade econômica, que está tentando criar um ambiente de negócios muito mais favorável para quem quer ser parceiro do país na abertura da economia, que tem um programa de concessões. Acabou de ter, na semana passada, se encerrou no fim de semana, um roadshow liderado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, onde o Brasil foi apresentar uma carteira de oferta, carteira de concessões, de bons negócios
negócio de investimento, de oportunidades para se investir no Brasil. Ele apresentou isso para um monte de instituições, Bank of America, JP Morgan, Merrill Lynch, todo mundo que pode entrar no jogo recebeu ali a visita dos brasileiros para conversar sobre isso. Então, o que pensa um investidor que está lá fora com dinheiro lá que ele pensa em colocar aqui no Brasil? Ele quer o quê? Ele quer segurança jurídica, ele quer saber se vai dar lucro, ele quer saber como é que vão ser os contratos. Aí vê o discurso do presidente da República num tom muito acima do normal. Eu achei até, sabe, gente, eu não sei se vocês notaram isso, quando ele começou a fazer o discurso dele, eu achei que ele tinha pulado uma página. Eu achei que ele tinha começado na página 2, porque ele já entrou tão de sola, já entrou tão forte o tom dele falando contra a esquerda, falando de socialismo, falando de Cuba e Venezuela. Eu falei, será que não tem um bom dia, boa tarde, alô, gente, meu nome é Bolsonaro? Eu achei que pulou uma página, porque foi um negócio tão assim, acima do tom, e eu vou falar de novo, para mim, eu acho que esses discursos da ONU, eles não têm a gente não tem grande expectativa mesmo, a gente sabe que geralmente vai se falar uma coisa mais ou menos na média, mas se você errar a mão, como ele errou, como se você exagerar no tom como ele exagerou, as consequências são muito complicadas, porque o Brasil precisa hoje mostrar que ele é um país atraente para negócio, atraente para turista, atraente para você ser um parceiro. E a gente tem questões muito graves, a questão ambiental, ela é uma questão que precisa de dinheiro, precisa de apoio financeiro internacional. Não adianta de ficar repelindo, fazendo aquela coisa, soberania, ninguém está questionando a soberania. Se está questionando, está errado. A França questionou ali, o Macron fez uma fala atravessada, ele está errado, a soberania não está em jogo agora. Alguém tem que preservar. O Brasil não tem dinheiro, o Brasil está cortando o dinheiro do orçamento para essas coisas. Então ele precisa realmente dessas ajudas dos fundos internacionais. Então tudo isso que o Bolsonaro falou lá, ele acaba assustando quem quer ser parceiro, acaba assustando quem está afim de jogar junto com o Brasil, quem quer botar dinheiro aqui em investimento. Esse é o meu grande temor ao ver um discurso num tom tão acima, que eu acho, a Vera até escreveu sobre isso no BR Político e também no portal do Estadão. Ele fez um discurso para a turma dele, fez um discurso para dentro, um discurso aqui pensando muito mais com a cabeça em 2022, na reeleição, em levantar a turma dele, levantar os aliados, do que em encantar investidores, do que em atrair apoios internacionais. Acho que ele estava muito mais preocupado em jogar para a galera das redes sociais. Ô, Vera, até pegando carona na sua coluna para o Estadão, o Bolsonaro tem que ficar, ele gosta de estar muito alinhado com os Estados Unidos e com Donald Trump, mas tem que olhar também lá que a situação não anda nada fácil pro Trump, é isso, Vera? Eu acho que tem dois movimentos da direita mundial, dessa nova direita descabelada, como eu chamei na coluna, que devem ser observados pelo Jair Bolsonaro. Um deles é o impeachment do Trump, que era algo que foi ensaiado aí ao longo da presidência dele. Houve momentos de estresse entre ele e principalmente a Câmara dos Representantes, a questão da Rússia foi um deles, houve outros. Mas agora parece ser o mais sério deles. A Nancy Pelosi finalmente acolheu realmente um pedido de impeachment, deu início a um processo. É possível, é até provável que não dê em nada, porque no Senado não há maioria para se impeachar o presidente. Já houve casos no passado em que se esbarrou nessa trincheira na hora de processos de impeachment, mas está trazendo à tona uma série de revelações contra o Trump que são, sim, preocupantes na hora da campanha da reeleição, que acontece no ano que vem. E que mostram, principalmente, e aí eu acho que é o que nos serve de analogia para o Brasil, que esse perfil muito impetuoso, muito eu posso ir lá porque eu prendo e arrebento, eu faço e eu aconteço, eu sou um líder personalista que me comunico diretamente com o povo, não conheço limites institucionais, não ligo muito para as instituições, vou fazer um governo anti-establishment. Isso tudo esbarra no próprio establishment, na Constituição, nas leis, nas instituições, no regime de freios e contrapesos. Então, eu acho que o legislativo dos Estados Unidos está dando um freio no Trump. E isso deve servir de alerta para que o Bolsonaro não ache, não escale para além do que já está escalando a sua radicalização e entenda que existem esses limites e existem esses freios. E na Inglaterra, o Boris Johnson também chegou cheio de vontade, cheio de razão, achando que ia fechar o parlamento e fazer um Brexit na marra, dar um cavalo de pau na Inglaterra e tirá-la a fórceps da União Europeia. E a vida real não funciona dessa maneira. Até a rainha chancelou o plano dele, mas a Suprema Corte foi lá e falou, aqui não. Então veja que é um regime democrático tão sólido e tão bem fundamentado em instituições que são independentes,
que a Suprema Corte vai lá e revê uma decisão que teve o aval da rainha. Então, eu acho que esses sinais de pujança da democracia, de vigor das instituições, que são dados em lugares em que a direita também ascendeu com base num cansaço muito grande de uma parcela da população e com um discurso de arroubos e um discurso muito ideológico, isso também é um sinal importante para o Brasil e para o Bolsonaro. Muito bem, assim a gente fecha esse primeiro bloco aqui do BR Político Chama, nosso podcast de toda quarta-feira do brpolitico.com.br, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vamos adentrar agora no nosso segundo tema de hoje, falar sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro, que caíram ali, parte deles caiu por decisão do Congresso. Mas antes de ouvir aqui os comentários da Vera e do Marcelo, o nosso repórter Gustavo Zucchi, direto de Brasília, traz um destaque relacionado a isso. E aí, Gustavo, tudo bem? Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá, ouvintes do podcast BR Político Chama. Aqui em Brasília, a reforma da Previdência ficou para a semana que vem e o que foi votado ontem em sessão do Congresso foram os vetos presidenciais ao projeto de abuso de autoridade. Para quem não acompanhou, os congressistas derrubaram 18 e mantiveram 15 dos dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. E como conta o relator do projeto na Câmara, deputado Ricardo Barros, já há novos passos na mesma direção, como a CPI da Vaza Jato e a CPI da Fake News. Duas comissões de inquérito que deixam os governistas rangendo os dentes de raiva. Vamos ouvir. É importante que haja um próximo passo aqui na Câmara. A CPI da Lava Jato está publicada. Lá na CPI da Fake News, da qual faço parte, também é possível avaliar essas questões, mas basicamente nós estamos com a comissão de improbidade em andamento para mudar a lei da improbidade, especificar melhor os tipos penais, para que o promotor não tenha liberdade de processar qualquer pessoa por qualquer motivo, né? Tem que deixar mais claro o que é, o que não é improbidade. Estamos já com a comissão especial, vamos mexer na prisão provisória, que também é um tipo muito aberto. A prisão provisória também tem que ter elementos específicos para justificar uma prisão provisória. E vamos voltar à normalidade do Brasil, onde as pessoas acusadas eram notificadas, né, para comparecer em juízo e explicar, né, e não presas para chegar em juízo e dizer, eu tenho direito de ficar calado, então tá bom, vai embora, só pelo espetáculo da prisão. Então, isso também eu acredito que é importante. Falando um pouquinho do projeto que passa a valer após a derrubada dos vetos, o maior foco do que foi derrubado ontem foi justamente o Ministério Público e o Judiciário. Os vetos que tratavam de abusos policiais acabaram mantidos. A razão seria a necessidade de combater um corporativismo do Ministério Público identificado pelos congressistas. Outro ponto importante na sessão de ontem foi a fala do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que disse ter sido vítima de abuso de autoridade ao ser alvo de uma operação da Polícia Federal na última semana. Isso ajudou a convencer os senadores a votar contra os vetos presidenciais. O Senado era o maior foco de resistência à derrubada dos vetos. O presidente fez os vetos corporativamente, né? Atendendo ao ministro Sérgio Moro, ao seu controlador-geral, que são parte dos processos. Eles não são isentos porque eles são parte nesses processos, o ministro Sérgio Moro enquanto era juiz, obviamente, né? Mas eu acredito que os vetos mantidos, em alguns casos, nos prejudicam, né, no sentido de garantir esse direito ao cidadão, mas no conjunto geral do projeto, eu acho que já está claro para esses agentes públicos que vão precisar seguir a lei. Não vejo que algum veto, não, puxa, esse aqui não podia ter caído. Não é o caso, né? Especialmente na questão das polícias, nós não fizemos muita questão de derrubar vetos, porque é uma atividade mais linha de frente e a corregedoria funciona bem nesse setor. No caso do Ministério Público, sim, porque o Conselho Nacional do Ministério Público é extremamente corporativo e arquiva tudo que passa lá. Com certeza ajudou, né? O discurso do senador Fernando Bezerra ontem foi muito claro no sentido, até porque não tinha nenhum sentido a polícia ir na liderança do governo, porque ele não era líder do governo à época, aquele gabinete não teria servido para nenhum outro interesse. E como foi contra a orientação da PGR, então ficou muito claro que era uma ação, né, visando. Eu estranho muito o fato de, no mesmo dia, o presidente, o gabinete do líder do Congresso é atacado pela Polícia Federal,
sem apoio da PGR, e no mesmo dia o presidente Bolsonaro confirma a permanência do Valeixo na direção-geral do Polícia Federal, que ele já tinha por 2 vezes declarado publicamente que não gostaria que ficasse. Não sei se houve uma chantagem aí, né? Mas não ficou bom. Nessa quarta-feira, aqui no Congresso, o assunto do corporativismo do Ministério Público e do abuso de autoridade voltou a aparecer durante a sabatina do próximo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Aras elogiou a lei de abuso de autoridade e disse que ela produzir um bom efeito para a sociedade. Acho que era isso, gente. Até a próxima semana. Tá aí, ouvimos Gustavo Zucchi, direto de Brasília, falando sobre os vetos que caíram do presidente Jair Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade, que endurece a punição a juízes, promotores e policiais. Deixa eu ouvir primeiro, Marcelo de Moraes, quem ganhou e quem perdeu nessa história toda, hein, Marcelo? Olha, só para começar os trabalhos, essa entrevista que o Gustavo fez com o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, que é o relator dessa lei, é gravíssima a fala dele. Ele faz uma defesa corporativa dos deputados, dos senadores, da classe política. É praticamente tipo assim, acabou a moleza que vocês tinham para punir a gente. Agora acabou, agora vocês procuradores, ganhamos, perdeu tudo dominado, ninguém mais manda aqui. Achei gravíssima a fala dele, assim, uma sinceridade, chega a ser comovente a sinceridade do parlamentar, né? Porque abriu o jogo, que é isso que ele realmente, todo mundo sabe que tinha uma grande discussão dentro do Congresso para tentar controlar, botar um freio nas investigações. Claro que todo mundo sabe que tem exagero, claro que todo mundo sabe que algumas coisas são demais. Essa própria diligência da Polícia Federal no gabinete do senador Fernando Bezerra, como foi bem lembrado na entrevista, ele nem era líder do governo, então o gabinete de ser líder do governo, ele está sendo investigado por uma acusação no tempo que ele era ministro da Integração Nacional, que era um cargo que ele tinha no governo petista ainda, não era nem no governo Temer. Então, ele não era líder do governo do Congresso, então o que você vai fazer lá? A investigação precisa ver o que ele está fazendo hoje. Então tem umas coisas que podem ser realmente interpretadas como exagero. A PGR, na época do pedido, a Raquel Dodge, ela não tinha autorizado, então realmente tem exagero. Agora, o que o Ricardo Barros fala é que, tipo assim, acabou tudo, agora vocês vão ter que andar pelas nossas regras, tipo assim, lei de improbidade também vão mexer nisso aí. Então tem um movimento claro dentro do Congresso de meio que de revanche, de agora vamos a desforra e vamos vamos punir esses caras que estavam punindo a gente. Muitas reputações de políticos foram por vinagre, muitas carreiras políticas naufragaram por causa das consequências das investigações da Lava Jato e de outras operações, e realmente chegou uma hora de dar o troco. Agora, voltando à votação em si, a votação não pode ser separada de um contexto político maior. Além desse espírito corporativo, fizeram uma operação contra um senador, contra um dos nossos, contra não só um senador, quanto um deputado federal, filho do senador Fernando Bezerra, o deputado federal Fernando Filho, ele é também um deputado, foram 2 parlamentares que foram investigados pela PF numa ação que foi muito contestada. Então tem também um corporativismo a ponto de você resolver votar. O próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, comandou essa reação. Ele marcou a sessão que não estava marcada para terça-feira, não estava prevista, ela ia ser marcada um dia, mas foi marcada de manhã, de tarde estava se votando já a questão dos vetos, e o presidente, como o próprio Ricardo Barros falou, o presidente ele abraçou os vetos que sugeriu o ministro da Justiça Sérgio Moro, que, como ele também lembra na entrevista, é uma parte interessada porque foi o juiz da Lava Jato por muito tempo. Então ele sabe que essas investigações têm a ver com toda a carreira política e toda a carreira de juiz que ele desenvolveu à frente da Lava Jato e que tratava de punição a pessoas acusadas de corrupção. Então ele, na verdade, era a parte interessada sim, ele aconselhou o presidente Bolsonaro a fazer vários desses vetos e Bolsonaro acabou abraçando a derrota, porque, afinal de contas, dos 33 dispositivos que estavam em jogo, 18 foram dos vetos dele, ele teve 33 pontos vetados, 18 foram derrubados na sessão. Uhum. Então o presidente acabou tomando uma vetada enquanto estava na ONU com o seu ministro da Secretaria-Geral, lá, o general Luiz Ramos, que é o responsável pela articulação política, estava com ele na ONU também. Então ninguém viu de onde veio o trem para atropelar todo mundo. E aí Bolsonaro vai tendo que matar no peito mais uma derrota, mais uma derrubada de vetos no Congresso, porque não tem articulação política e blá blá blá, aquela coisa que a gente cansa de falar aqui. Vera, deixar para você a missão do
mais em cima da tese. A sociedade ganha ou não ganha com essa lei da maneira como ela ficou? Eu achei que eles derrubaram vetos importantes que o presidente tinha feito. Retomaram questões que, sim, levam a um cerceamento das autoridades, a sua possibilidade de manifestação, voltaram a estabelecer punição para quem divulgar alguma coisa nas redes sociais, para quem se manifestar nas redes sociais. Isso tem como objeto claramente ali os procuradores da República. Claro que a gente aqui não advoga que as autoridades possam ter licença para fazer tudo e que há abusos, a gente também tem falado aqui sistematicamente, mas o que eu acho é que já há mecanismos de punição, de a sociedade pedir ali revisão de penas, revisão de condutas. Isso está, inclusive, acontecendo. O Supremo Tribunal Federal reviu algumas condenações, viu até a condenação do Aldemir Bendini. Nesta quarta, enquanto a gente grava aqui o nosso podcast, o Supremo começa a discutir isso no plenário também. Tem outros casos, o Deltan Dallagnol tem denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público por eventuais abusos. Eu acho que já existem mecanismos. Você fazer uma lei de abuso de autoridade, isso tem um claro viés e uma clara intenção de falar, até aqui vocês podem ir, a partir daqui a gente é que vai investigar vocês. Então tem sim um viés de contenção, de intimidação, de mordaça. Não dá para esconder isso. A fala do Ricardo Barros, como o Marcelo bem notou, ele parece estar esfregando as mãozinhas, agora é com a gente. Tudo dominado, é tudo nosso. E eles foram muito hábeis em entender que essa questão do Fernando Bezerra Coelho traria um espírito de corpo do Senado para derrubar esses vetos. Por isso foi antecipado. Aproveitando essa indignação do momento, o corporativismo do momento, porque a votação é feita primeiro pelos senadores e depois pelos deputados. Até havia uma promessa, eu me lembro de, não sei se no nosso podcast ou nosso programa semanal na TV Estadão, ter dito que eu achava que o Major Olímpio estava vendendo um terreno na Lua que ele não poderia entregar ao Bolsonaro, que era a manutenção dos vetos. Pode vetar que a gente garante aqui. Viu-se que não. Ele mesmo falou, olha, a gente foi vencido pelo espírito de corpo em relação ao que aconteceu com o líder do governo. E veja, está tudo numa zona tão cinzenta que não é nem fácil entender os alinhamentos, porque a indignação toda é em relação a um senador antigo e conhecido, que é Fernando Bezerra Coelho, mas que vem a ser líder do Jair Bolsonaro. Então está tudo muito imbricado. Essa votação desta quarta no Supremo tem relação com isso, a discussão do nome do Augusto Aras passa por isso, toda essa batina dele que está acontecendo enquanto a gente conversa aqui, mas que já começou mais cedo, ela está discorrendo a respeito disso, sobre os limites da Lava Jato, quais serão esses limites. Então tem uma discussão de fundo e muito disseminada em vários órgãos, em várias instituições, a respeito dessa questão dos limites a investigações. Muito bem. Assim a gente fecha esse nosso segundo tema de hoje do podcast BR Político Chama. Vamos ao último tema para a gente debater aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre a reforma da Previdência. Foi adiada, ficou só para a semana que vem, está emperrada lá no Senado. O quanto de pressão, quanto tem relação, o Marcelo de Moraes, com essa própria questão do líder do governo no Senado, esse adiamento para a semana que vem, hein, Marcelo? Tem muita, eu diria que quase tudo, porque é aquilo que a gente está falando, do espírito corporativo que o Congresso assumiu, e principalmente os senadores. Pegaram um dos nossos e vamos dar um troco. O que é importante para o governo aí, já que o governo... Porque há uma leitura dos senadores, não apenas contra o Supremo, contra o Ministério Público, há também uma leitura contra o governo nesse processo. Porque para o Supremo eles reclamam que o ministro Luiz Barroso deu o ok para a operação da Polícia Federal, mesmo a Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge, ter dado que não era para fazer a operação. Então tem uma reclamação clara contra o Supremo, contra a atitude do ministro Barroso. Contra o governo, eles têm uma crítica à Polícia Federal ter feito a operação. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, é subordinada ao ministro Sérgio Moro. Então tem uma questão que eles veem como sendo o governo lavou a mão. E o que interessa ao governo hoje? Qual é o principal projeto que o governo mais aguarda para dar aquele sinal para o mercado, para mostrar, olha como a gente está fazendo a reforma? É a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está engatilhadinha, está tudo certinho, estava marcadinha para ser votada não apenas na CCJ, mas também ser votada no plenário no mesmo dia, na terça-feira.
Aí já ficou só para a CCJ, não, vamos deixar só de manhã na CCJ e no dia seguinte a gente faz no plenário para não atrapalhar, porque pode ter alguma outra sessão do Congresso. Aí tiraram também da CCJ. Por quê? Porque o recado era claro. Não vai andar porque o Senado quer dar um recado. O Congresso é presidido pelo presidente do Senado, sessão do Congresso, então o Davi Alcolumbre tem essa prerrogativa de convocar e marcar as sessões do Congresso, porque ele é a autoridade máxima na hora de fazer a agenda. E colocou essa sessão e no Colégio de Líderes combinou-se, os senadores naquele espírito de corpo que estavam imbuídos, revoltados com a história do Fernando Bezerra, decidiram que ia botar a reforma da Previdência para a semana que vem. Então fica agora a dúvida, vai ficar na semana que vem continua esse mau humor, continua os senadores querendo dar mais recado, e tem uma outra questão também que pode virar moeda nessa briga, nessa queda de braço de senadores contra o governo, que é a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Também está esperando para ser indicada, essa indicação ainda não veio para o Senado, ainda não foi enviada para o Senado, e pode ser também um jeito de mandar um duríssimo recado ao presidente, derrubando a indicação dele. Só que no momento, até antes dessa confusão, Davi Alcolumbre não era um total antipático à indicação de Eduardo Bolsonaro. Ele estava ali mais ou menos deixando o barco seguir, e o Fernando Bezerra era um dos principais articuladores, inclusive para tentar atrair votos a favor de Eduardo Bolsonaro. Agora, mudou tudo, né? Agora o vento está completamente diferente. Então a gente tem que ficar de olho na reforma da Previdência, se realmente vota na semana que vem, e na questão da indicação do Eduardo Bolsonaro. Isso também tem relação com as emendas parlamentares? Está todo mundo esperando as benesses, Vera? Foi acordada a liberação de um lote de emendas. Isso depende aí da aprovação de um crédito suplementar, algo que deve acontecer também nessa sessão do Congresso, está previsto pelo menos para acontecer. Ou seja, é aquela votação já com bases na velha política. Bolsonaro disse que não faria. Era aqui que eu solto ali. Disse que não faria, não teria toma lá da cá, tinha acabado, nova era, etc. Mas quando você precisa aprovar, você recorre aos velhos expedientes. E aqui não vou fazer falso moralismo. Eu acho que liberação de emenda é um expediente comum e é do jogo. O uso do orçamento e a possibilidade que parlamentares têm de ter acesso ao orçamento e levar recursos para suas bases é democrático, desde que seja feito com transparência, que não envolva desvio de dinheiro público, negociações espúrias, etc, etc. Então, o que é de se lamentar nisso tudo não é nem tanto a liberação de emenda, é o adiamento mesmo. Você fazer uma proposta como a reforma da Previdência de refém em um conjunto de negociações, essas sim nem todas republicanas, porque tem muito interesse fisiológico e corporativo em jogo, Emanuel. Muito bem. Algum recado final? Podemos fechar a edição de hoje aqui do BR Político. Vera, Marcelo. É um dia Vocês em gostam que... de falar de futebol, mas a gente está exagerando, né? Na pauta futebol. boleira, né? Esse é o típico dia em que a gente vai subir o nosso podcast nas plataformas de streaming e vai ter muita coisa acontecendo ainda. Verdade. Então fica como uma análise do que já aconteceu, porque a semana está de fato pesada, e também como um convite. A gente tem um encontro todas as sextas-feiras. Com você também, esse mesmo elenco aqui em outra plataforma, no BR Político Analisa, que é a nossa live semanal nas redes sociais do BR Político, e lá a gente vai tratar do capítulo 2, do que ficar pendente. Augusto Aras passou ou não, eu acho que deve passar, Supremo, o que decidiu e o que isso aponta para o caso do Lula e outras tantas pautas que estão aí quicando e acontecendo. Sensacional, muito bom. Essa é Vera Magalhães, editora do BR Político. Obrigado, Vera. Obrigada, Emanuel. Obrigada, parceiro Marcelo. E Marcelo de Moraes, direto de Brasília. Obrigado, viu, Marcelo? Valeu, Manuel, valeu, Vera. Só reforça esse convite que a Vera fez, porque a semana tá tão quente que você não pode perder, que tá mudando tudo, tendo novidade toda hora. Então é importante ficar ligado mesmo, e a gente vai trazer muita novidade já na live de sexta-feira. Sexta-feira, 2h30. Filme que termina com os dizeres, continua. Não perca as cenas do próximo capítulo. Exato. E deixar um abraço especial aqui ao Carlos Amaral, que monta o nosso programa, grava, edita e monta o nosso programa. A gravação de hoje foi feita justamente nessa quarta-feira.
quarta-feira, no dia do aniversário dele. Parabéns! Aí, Carlão fazendo aniversário. O único defeito dele é ser São Paulino, o resto tá tudo certo. Ah, Carlão já tem o presente de nascença, maravilhoso. Obrigado. É bom ser de nascença mesmo, porque no campeonato não tá dando. Né? Olha lá, é só dar Você chance dá corda que pra ele, olha lá. Exato. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.